Glória a Deus, podem sentar, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Deus. Que Deus possa estar falando a cada coração aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Lhe convido a abrir a palavra do Senhor num texto muito conhecido, irmãos, Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3. E apenas neste momento iremos ler de maneira uníssona o versículo 21. Toda a igreja: quero trazer à memória o que me pode dar. Dá para a gente ler mais forte, com mais ênfase, com mais certeza do que estamos lendo, em nome de Jesus. Todos juntos: quero trazer à memória. Aleluia. Seja bendito o nome do Senhor. Irmãos, eu estava meditando nesse texto e percebo o quanto que ele é oportuno, o quanto que esta mensagem hoje é oportuna aos nossos corações. Eu diria que é muito mais do que oportuna, ela é urgente. Ela precisa ecoar em cada alma aqui neste lugar. E é fato, irmãos, é só olhar para o extrato social e percebo corações angustiados, mentes aflitas, e sem subterfúgios. Percebo isso desde domingo passado para cá. Deixa-me dizer uma coisa, querido: aquele que reina em nenhum momento deixou de estar assentado no trono. Aquele que é Senhor continua dirigindo as coisas. Ele não deliberou e levantou outro em seu lugar. Ele é o Senhor. Ele é o dono da história. É impressionante, irmãos, como nós percebemos corações aflitos. Você percebe isso da mais alta roda social aos casebres mais humildes. Tem pessoas angustiadas, dos mais ricos aos mais desprovidos de bens materiais. Diria até aos que estão no topo da pirâmide econômica, aos que vivem à margem do anonimato. Eu percebo, irmãos, quantos corações angustiados, quantas pessoas desencantadas, quanta angústia, quanta inquietação em várias áreas da vida. É interessante, irmãos, que nós lemos um texto aqui, e se você for um estudioso da palavra de Deus, por certo, você irá perceber que o levantar dessas palavras do profeta é fruto daquilo que estava acontecendo em seu contexto. O profeta Jeremias estava ali desde o capítulo 1 deste livro, que revela-nos Jerusalém destruída, assolada. E no capítulo 2, a tristeza de Sião. E diz no capítulo 2 que essa tristeza provém de Deus. É Deus soberanamente que está agindo. Deus não perde o controle. Se você olhar para os versículos anteriores ao versículo 21, chama a sua atenção para que você entenda tão grande era a angústia do profeta, quando ele convida o povo: reconheçam os seus pecados, que vocês possam se quedar diante de Deus. E desde o versículo 18, olha para o texto, a partir do verso 18: então disse eu, diante das minhas reflexões, diante dos meus questionamentos, diante da minha angústia, disse eu, verso 18: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, ó Deus, e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quanta angústia, irmãos, palavras que revelam angústia, sofrimento, dor, perplexidade. Diante desse quadro, diante desses levantes aqui, de uma reflexão justa e sincera, que o profeta, ele traz as seguintes palavras: eu quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer à minha mente o que pode renovar o meu coração. Deixa-me dizer uma coisa, querido irmão:
Nós temos tantas verdades que são ministradas ao coração da gente que pode nos dar esperança. A nossa esperança não está lançada sobre ninguém, sobre homens, sobre sistemas, sobre resultados. A minha e a sua esperança está colocada sobre aquele que é o Senhor de todas as coisas, o Deus que é o dono da história. O meu coração está posto no Senhor. E em síntese, meus irmãos, nós percebemos que o desespero do profeta diante das palavras que antecedem o versículo 21, diante do desespero que ecoa por todos os lados, diante deste cenário caótico, diante do texto que lemos, o profeta diz: eu quero, como uma trombeta que com muita clareza, diáfana, produz um som maravilhoso que diz: eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Olha aqui para mim, querido, o Deus da esperança é o Deus que, por certo, continuará cuidando da minha e da sua vida, porque apesar das nossas infidelidades, olha aqui para mim, querido, Deus, Ele é fiel, aleluia. Deus é fiel, querido. Eu preciso olhar para Cristo. Eu estava levantando esses dias os nomes de Cristo na palavra, para que você possa entender quem está à frente, porque nós podemos ter esperança, porque nós podemos descansar no Senhor. Sabe por quê, querido? Porque Cristo é o nosso Salvador, porque Cristo é o nosso Redentor, porque Cristo é o pão da vida. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Filho unigênito, Filho amado, Santo de Israel, o maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Rei dos reis, o cabeça da igreja, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o Mestre, o Rei dos judeus, o Sumo Sacerdote, o Profeta, o Mestre, o Emanuel, Deus conosco, o nosso advogado, o mediador, o juiz, a principal pedra de esquina, ou seja, a pedra angular, o autor e consumador da nossa fé. Ele é também o Cordeiro de Deus, o bom pastor, o Verbo, fonte de águas vivas, rocha, Messias, videira verdadeira, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, a imagem do Deus invisível, o eu sou, o caminho, a verdade e a vida, o Rei de Israel, o Cristo que habita e sustenta o seu povo para a glória do seu nome, aleluia. Irmão, olha aqui para mim, alegre-se, celebre o nome daquele que reina sobre tudo e sobre todos. É hora de trazer à memória aquele que traz esperança ao coração da gente. O meu coração, enquanto filho, enquanto servo de Deus, precisa estar locado, depositado, alinhado com aquilo que nos diz a palavra de Deus. O cenário aqui era caótico, a angústia era perceptível nesse contexto em que o profeta estava inserido. Mas, sem sombra de dúvidas, irmãos, nós temos um Deus que olha, nós temos um Deus, como diz a palavra, que se inclina para ver o que se passa na terra. Presta atenção, querido, Deus está atento a todas as coisas. Creia nisso em nome de Jesus. Deus olha, Deus contempla. Por mais que você tente fugir, Deus conhece o nosso coração, irmão. Deus conhece a nossa mente. Eu não sei como você chegou aqui para adorar a Deus. Eu não sei se você apenas cantou algumas músicas. Eu não sei se você chegou aqui animado para cantar a Deus. Eu não sei se você chegou aqui motivado para celebrar o nome do Senhor Deus. Mas nós temos muitas razões, e o meu desejo nesta noite é que o Espírito
Espírito Santo de Deus possa produzir nos teus lábios louvor verdadeiro, porque aquele que merece honra e glória continua reinando sobre tudo e sobre todos. Nós precisamos nos refugiar naquele que é verdadeiro, naquele que é onipotente, naquele que é amparo seguro, naquele que tem agasalho na hora do frio, naquele que é presente em todos os momentos. O nosso refúgio é o Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio. Eu estou aqui hoje à noite, meu querido irmão, só para dizer isso só não, uma força de expressão, para lhe dizer isso que é essencialmente importante. Cristo é o nosso refúgio. Quando você tem colocado o seu coração, querido, é Cristo. A igreja de Cristo, o seu povo comprado por preço altíssimo. Eu estava lendo, irmãos, uma das frases que Agostinho de Hipona escreveu em um dos seus escritos mais conhecidos, que foi o registro no seu livro Confissões. E Agostinho de Hipona escreveu o seguinte, note bem, querido: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até que repouse em Ti, Senhor. Você pode dizer amém por essa palavra? Tu nos criaste para Ti, e a minha alma não encontrará repouso se não for no Senhor. Presta atenção, sabe, o meu coração ficará repousado, seguro, em pastos verdejantes, se o Senhor, aquele que eu estou proferindo com os meus lábios, é o meu pastor. Não apenas com os meus lábios, eu preciso descansar de coração e entregar todas as coisas ao Senhor, sabedor que Ele acrescentará segundo a sua boa vontade, em nome de Jesus. O que eu tenho que trazer ao meu coração? Memórias abençoadas. Quero trazer à memória o que de fato pode me dar esperança. Eu quero lhe convidar a olhar para as respostas. É interessante a literatura bíblica, o texto que lemos como leitura alternada hoje, ela apresenta, a literatura judaica tinha essa facilidade de levantar questionamentos, na própria literatura, no próprio texto, apresentar respostas. Para que isso, pastor? Em alguns momentos a impressão que se tinha é que a pessoa estava desesperada. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que, pastor? Esses questionamentos da literatura judaica, para nos mostrar a nossa fragilidade. Somos seres humanos, nós temos medos, nós ficamos angustiados, ficamos temerosos muitas vezes. E presta atenção, querido, às vezes nós queremos ditar a história. Não, querido, olha aqui para mim. Quem dita todas as coisas é o Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele não usa a nossa agenda, Ele não submete aos nossos ditames, Ele não está alinhado, não, nós que precisamos alinhar as nossas vidas ao Senhor. Ele que tem o controle, Ele que determina, Ele que diz como deve ser, Ele que abre portas, Ele que fecha portas, Ele que traz respostas dos céus. Mas presta atenção, aquilo que Deus tem para nós é infinitamente melhor. Alguém pode dizer: pastor, melhor. E o amém é por sua conta e a sua experiência com Deus, meu irmão. Já melhorou, tá vendo, irmãos? Bota uma pressão espiritual, o irmão já dá um amém melhor. É por sua conta, querido. E fé, relação com Deus. Eu repito, o profeta Jeremias estava inserido em um caos social. Jerusalém estava assolada, destruída. E a reflexão do capítulo 2 é a seguinte: foi Deus que fez isso. Deus quer assim. Mas sabe o que o profeta faz? Eu quero trazer à minha mente o que pode dar esperança ao meu coração. O que é que você tem ministrado à sua mente, querido? O que é que você tem ministrado ao seu coração esses últimos dias? Cuidado. Eu quero que você volte para a palavra. Nós falamos tanto na sola escritura, somente a palavra. Nós defendemos tanto agora no mês de outubro as solas da reforma. Não é verdade, irmãos? Somente a palavra. O que é que ela quer nos dizer nesta noite? O que é que ela quer trazer ao teu coração?
duas verdades bem objetivas que o profeta revela-nos aqui. Lembrem-se, ele traz e faz uma oração. Eu quero trazer à memória o que de fato pode dar esperança. A primeira coisa que ele traz à memória, irmãos, é que o Senhor, ele é misericordioso. Seja bendito o nome do Senhor. Olha para os versos 22 e a parte A do verso 23. Dá para a gente uma leitura uníssona, bem bonita, queridos. Verso 22 e apenas a parte A do versículo 23. Toda igreja: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio. É interessante, irmãos, que as misericórdias de Deus era, em primeiro lugar, a força motriz para Jeremias continuar vivendo. Se você olhar, irmãos, o contexto imediato diz aí: a minha alma está abatida, a minha alma está continuamente abatida, eu estou angustiado. As expressões usadas pelo profeta nesse contexto imediato revelam uma alma extremamente angustiada. Deus, eu estou angustiado, aflito, há pranto, há angústia, há veneno, há absinto. E interessante, irmãos, que quando ele diz aqui no verso 20, a minha alma está abatida e angustiada, é de pronto, ato contínuo. Ele diz: eu não vou encontrar refrigério nos meus pensamentos produzidos por mim mesmo, eu não vou encontrar respostas no outro, eu não vou encontrar respostas no extrato social em que estou inserido. Não, e não pode ser assim jamais. A nossa resposta verdadeira vem do trono. E sabe o que Deus está dizendo para mim, para você nesta noite? É que Ele é misericordioso. Essa é a causa de não sermos consumidos. E mais, queridos, essa misericórdia se renova a cada manhã. Aleluia. Como uma súplica a Deus, ele responde aqui dizendo: Deus, eu quero trazer à minha memória o que pode dar esperança, e a minha esperança está alocada no Senhor. É como se o profeta deixasse de olhar para si mesmo, a sua volta. Ele recobra a esperança e olha para Deus. Confiar em Deus, irmãos, inclui em crer que Ele lhe dará sempre estabilidade, que estará sempre abençoando. Amanhã, hoje, amanhã, depois de amanhã, irmãos, nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos descansar em Deus. É interessante que às vezes, e muitas vezes, melhor dizendo, os nossos recursos, com frequência, as nossas forças, com frequência, não são suficientes para mais um dia. Eu conheço pessoas assim, que entram na igreja alegre, feliz, e o tempo vai passando. Na segunda-feira já não está com aquela fé do domingo, na terça-feira está desanimado, na quarta-feira diz: Deus, tem misericórdia. E quantos que chegam aqui aos cacos no domingo dizendo: Deus, fala comigo, eu estou angustiado. Porque, irmãos, todas as vezes que eu tentar produzir eu mesmo força, esperança, ânimo, fortaleza, por certo, eu irei sucumbir. Essa relação de produção de forças irá degringolar. Mas todas as vezes que eu olho para o Senhor, eu vou perceber que Ele vai promover, viabilizar recursos para hoje, recursos para amanhã, bênçãos para amanhã, misericórdia renovada, porque Deus, Ele cuida de fato do seu povo. O convite de Deus nesta noite é: olhe para mim, descanse em mim, confie em mim, olhe para o alto, nosso socorro vem do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus para a gente. É interessante, irmãos, que os recursos de hoje são para hoje. Os de amanhã, para amanhã, eles se renovam. Enquanto você estiver dormindo hoje, enquanto eu estiver dormindo, Deus vai estar trabalhando. Você crê nisso? Eu creio. Quando nós acordarmos amanhã, Deus continuará trabalhando, continuará cuidando, irmãos. E sabe o que me chama a atenção nessa primeira verdade que eu deixo para vocês? É que juntamente com a medida de dor para cada dia,
Ele nos dá novas medidas de misericórdia. Você crê nisso? Eu creio. Deus prova o seu povo. Deus ama o seu povo. Deus é fiel em todas as coisas. Este é o argumento do profeta, porque as suas misericórdias não têm fim, irmãos. Renova-se a cada manhã. As misericórdias de Deus são renováveis, porque existem misericórdias suficientes para as nossas vidas, irmãos. Eu não posso fugir dessa verdade. A esperança em Deus, a misericórdia em Deus, a relação de bondade em Deus, e nós não podemos tender jamais, independentemente das circunstâncias, nós não podemos jamais pender para o desespero, para a irracionalidade, para algumas loucuras. Não, irmãos, nós sabemos em quem temos crido, e o nosso Redentor vive, aleluia. Nós sabemos em quem nós temos crido. A primeira verdade, eu disse que seria muito pontual, muito objetivo, é que a resposta está alocada. A primeira resposta é que Deus é um Deus misericordioso. Eu quero lhe dizer nesta noite, traga à sua memória essa verdade hoje. Anime-se, Deus é misericordioso com a igreja. Anime-se, Deus é misericordioso com a sua família. Anime-se, Deus é misericordioso com a sua vida. Alegra-te no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. Glória a Deus por isso. O Senhor faz do cansado fortaleza. O apóstolo Paulo disse: a alegria do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Lembrem-se da passagem de Filipenses. Paulo tinha motivos de sobra para ter desânimo, para desistir. Olha aqui, irmão, para mim, em nome do Senhor, conversando com alguns irmãos, pessoas abatidas. Levanta a cabeça, querido. A nossa vitória já está garantida. Ela foi conquistada na cruz. O amém pode ser melhor, meu irmão. Esse amém foi meio fariseu. Amém, meu irmão. Alegre-se. A nossa vitória é na cruz. Não tema aquele que pode matar o seu corpo. Tema aquele que pode destruir a tua alma. E louvado seja Deus pela graça. Nós fomos salvos dessa condenação. Graças a Deus. Pela graça nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Crente tem que ficar feliz, meu irmão. Crente tem que celebrar. Crente tem que adorar a Deus. Há motivos de sobra. E o profeta diz: Deus é misericordioso. Mas note bem, querido, uma segunda e última verdade, para a gente terminar essa palavra hoje à noite, querido irmão. Ele diz: olha, eu posso descansar o meu coração nas misericórdias do Senhor. Mas em segundo e último lugar, é que ele traz à memória o profeta, de que o Senhor, Ele é fiel. Olha comigo, final do versículo 23, a parte B, iremos ler juntos, toda igreja. Grande é a tua fidelidade. Mais uma vez, irmãos, grande é a tua. Eu me impressiono, irmãos, com as expressões bíblicas. Lembrem-se, há pouco nós lemos a angústia do coração do profeta, extraindo a realidade social do seu contexto, e ao mesmo tempo ele diz: olha, Deus, tu és misericordioso, quantos feitos, quanto cuidado, o Senhor jamais abandonou o seu povo. Mas Deus, impressionante, eu digo isso para os irmãos, como ele diz aqui: Deus, a tua fidelidade é grande, tu és fiel, tu és um Deus presente. E quando nós pensamos em fidelidade, irmãos, biblicamente falando, nós somos aliancistas. Nós cremos na aliança que Deus estabeleceu desde o Velho Testamento com o seu povo. Essa aliança foi renovada por Cristo ali, que paga um preço perfeito, maravilhoso. O Deus que é fiel às suas promessas e alianças. O profeta diz: Deus, a tua fidelidade, ela é grande. Seja bendito o nome do Senhor. É como se o profeta trouxesse à sua memória tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Vamos pensar um pouco, irmãos. Deus havia feito uma aliança com o seu povo, antes mesmo deles existirem como nação, através de Abraão. Veja o que o Senhor disse a Abraão:
lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Se você voltar um pouco, quando o Senhor disse a Abraão, quando chamou de Ur dos caldeus, olha o que diz esta escritura, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Presta atenção, querido, quem dita as normas é o próprio Deus. Ele que diz tudo, Ele que determina tudo. De ti, Abraão, farei uma grande nação, eu que vou te abençoar, eu que vou te engrandecer, sê tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção, querido, você foi legitimado pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos aliançados com Deus, e nada, nem ninguém poderá nos separar dessa promessa e do seu amor. Seja bendito o nome do Senhor. Deus, a sua fidelidade é grande, Senhor. É verdade, irmãos, que nem sempre é fácil entender o querer e o realizar de Deus. Não é verdade, irmãos? Nem sempre é fácil. Mas esse é o processo da relação de fé com Deus. Assimilar, ter o assentimento intelectual das coisas. Deus, não estou entendendo nada. Deus, quanta angústia. Creio que um dos problemas para essa questão de não entendermos muitas vezes é o fato de olharmos as circunstâncias apenas do ponto de vista humano, racional e não divino. Irmãos, olha para a palavra, estude as histórias, presta atenção à revelação de Deus, o quanto que Deus conduziu o seu povo. Eu preciso ter uma perspectiva correta, porque uma perspectiva correta à luz das Escrituras, só a Escritura, somente a Escritura, uma perspectiva correta gera uma atitude correta em meio às adversidades e às provações da vida. E nós temos várias razões. Deus é fiel e grande é a sua fidelidade. O fato de pertencermos a Deus não nos priva dos problemas, mas a melhor coisa para resolver os problemas, para caminhar em meio aos problemas, é entender a vida pela perspectiva de que a sua fidelidade, ó Deus, é grande. Fidelidade do Altíssimo é presente. Deus se revela de maneira misericordiosa e bondosa todos os dias das nossas vidas. Aleluia! Deus é fiel. Eu estou hoje à noite e o Senhor está me usando como instrumento para dizer ao teu coração angustiado: Deus é misericordioso e Deus é fiel. Anime-se, alegre-se no Senhor. Tem muita gente querendo animar o coração nas coisas, nos outros, é no Senhor. Coloca o teu coração no Senhor, descansa a tua alma no Senhor. Às vezes nós não entendemos o lado de cá. Certa vez eu usei aqui uma ilustração, permitam-me, muito simplória, mas a impressão que eu tenho, eu até citei aqui uma vez, eu não sei se você gosta de montar quebra-cabeça, 1000 peças, 10.000 peças, nunca montei um grande assim não, tá, irmãos? Mas existem vários quebra-cabeças enormes. Por trás daquela caixa, ele está montado, né? Você abre a caixa embaixo, mas o desafio é, às vezes nós não entendemos que peça é essa, como montar isso aqui. Permitam-me, queridos, claro que não é dessa forma. Deus já tem tudo montado, irmãos. Deus é o Senhor. Nós não entendemos às vezes, mas a palavra de Deus nos diz que não cai uma folha se Deus não permitir. Deus, Ele não perde o controle. E muito mais do que isso, não é como se Deus fosse levado pelas circunstâncias, pelo contrário, grande é a tua fidelidade. Agora, Jeremias, para entender isso, naquele contexto, é uma relação de fé com Deus. Esse é o convite de Deus para a gente hoje à noite. Creia, querido, descansa no Senhor, confia no Senhor, alegre-se e cante louvores. Vocês lembram da experiência de Jó? Jó foi extremamente provado.
E uma das coisas que a mulher de Jó disse a Jó, ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu já disse aqui na igreja, eu já vi muito pastor descendo a lenha sem piedade na mulher de Jó. Irmãos, sejamos mais piedosos. Estou falando de uma mulher que estava no limite da provação. Perdeu filhos, perdeu bens, seu marido que era respeitado na sociedade. Há livros que apontam para essa realidade, nos mostra o respeito que a sociedade tinha para Jó. Ele chegou ao caos. E a mulher, na sua angústia, e eu conheço pessoas que não usam essas palavras, mas eu conheço pessoas que até abandonam o templo, em outras palavras estão dizendo: amaldiçoa e morre, nada acontece, que Deus é esse? Mas Jó permaneceu fiel, mesmo sem entender. Ele chega no final do seu livro e diz: antes eu te conhecia só mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer dizer para você. Às vezes nós não entendemos, mas eu estou aqui para lhe dizer: Deus sabe o que é melhor. Se Deus sabe, eu quero trazer à minha memória que Ele é misericordioso e que Ele é fiel. Louvado seja Deus. E não apenas fiel, é grande a sua fidelidade, ultrapassa os limites humanos. Eu concluo dizendo isso ao teu coração, meu querido irmão, porque o profeta percebeu, compreendeu, sobretudo extraiu lições profundas e maravilhosas. Se não vejamos, olhemos para o versículo 25, lembram? Aquele profeta em crise, angustiado, perplexo, domingo à noite na igreja, perguntando o que vai acontecer, o que será amanhã. Aí ele chega e diz: olha, Deus é misericordioso e Deus é fiel. Verso 25, percebam o que nos diz o texto: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se o solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que tristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para o coração da gente hoje à noite. Alegre-se, porque bom é descansar no Senhor. A nossa esperança não morre. Repita comigo o tema desse sermão: a nossa esperança não morre. A esperança não morre. É poderosa, é maravilhosa, mas que eu possa caminhar na perspectiva espiritual, eu preciso trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Deus é misericordioso, Deus é fiel. Eu quero que você volte mais um versículo agora, antes do 25, 24, para que possamos ler juntos, como conclusão dessa palavra tão objetiva, tão direta ao teu coração, que está escrito no versículo 24. Eu lhe convido a ficar em pé, querido irmão. Eu quero que você abra a sua boca, porque o reflexo de uma reflexão justa, de uma ponderação justa, é o que está escrito no versículo 24. Quem faz uma ponderação à luz da Escritura, chega à seguinte conclusão. Verso 24, toda igreja: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Você pode dizer amém para essa palavra? Eu não sei se você já estudou a expressão porção, mas traz uma realidade de abundância. Irmãos, nós conseguimos fazer a leitura de um texto com sinceridade. A realidade aqui era de assolação, destruição, angústia. E sabe como o profeta termina a sua reflexão justa? Se Deus é misericordioso e se a fidelidade dele é grande, a minha porção, a abundância que eu preciso, vem de Deus.
O bálsamo que eu preciso é o Senhor, diz a minha alma. Então, qual é o reflexo disso, pastor? Portanto, esperarei nele. Não tem o que fazer, espera. Não sabe o que fazer, confie, entrega ao Senhor todas as coisas. Ele fará, Ele tem um controle, Ele é o Senhor, Ele tem um domínio sobre todas as coisas. E qual deve ser a minha atitude, pastor, enquanto crente? Dizer, como disse o profeta Jeremias: Senhor, está difícil, Senhor, a angústia, Senhor, não sei o que fazer, por que isso, por que aquilo. Não, Deus, eu vou parar de questionar a Deus, mas agora eu vou descansar a minha alma, porque fato é, irmãos, Deus continua sendo misericordioso e Deus continuará sendo fiel. Aleluia. Como crente eu tenho que dizer: Tu és a minha porção. Eu não preciso buscar em outra fonte, nenhuma outra. Tu és a minha abundância, Senhor. Portanto, eu vou esperar no Senhor. Sabe por que você está aqui hoje à noite? Porque Deus trouxe à sua memória o que de fato, presta atenção, o que de fato pode me dar esperança. E louvado seja Deus por essa palavra, porque, Senhor, ela que consola o coração da gente, aleluia. Ela que anima o coração do abatido, do desanimado.